Essa daqui é a melhor IA grátis dos últimos tempos. Ela é uma IA generativa, ou seja, ela gera os mais variados tipos de conteúdo envolvendo texto e imagem, muito similar ao ChatGPT, só que com a diferença de ter várias funcionalidades grátis, que no ChatGPT são pagas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que podemos fazer com ela, como que funciona, por isso é muito importante que você fique aqui comigo até o final desse vídeo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Ela se chama LeChat e eu já vou abrir ela aqui porque esse vídeo é bem prático, eu vou te mostrar na prática mesmo como que ela funciona, mas antes eu quero só comentar rapidamente algumas vantagens que tem de usar essa ferramenta, que é o fato dela ter algumas funcionalidades grátis, como por exemplo, a gente pode gerar imagens ilimitadas, ela tem também conexão com a internet, então a gente consegue buscar conteúdos atualizados também, e é possível subir arquivos, né? Por exemplo, PDFs, imagens, então dá para trabalhar com arquivos também. Além dela ter também a função de Canva, que é o editor de textos, que também tem no ChatGPT, e que facilita bastante, como eu vou te mostrar. E para acessar o LeChat é dentro da Mistral.ai, que é essa daqui que está aparecendo, esse site que está aparecendo aqui em cima, né? Se você digitar só Mistral.ai, ó, ele já vai abrir a mesma página, então você pode digitar esse site aqui. E aí, por enquanto, eles não têm aqui o idioma português para traduzir automaticamente, né? Somente o inglês e o francês. Mas a gente pode traduzir, caso você não fale inglês, com o Google Tradutor. É só você apertar com o botão direito do mouse e selecionar aqui traduzir para o português. E aí aqui agora você pode clicar aqui em LeChat, ele já vai abrir direto então no chat, depois você pode até já salvar esse link para ficar mais fácil o acesso. E o primeiro ponto, o primeiro passo, né, é você fazer o seu login, então criar uma conta, que é bem tranquilo, como em qualquer outra IA. E depois que você faz login, você consegue acessar aqui uma série de documentações que tem, que ajudam bastante em questão de tutorial, para você aprender como fazer algumas coisas, aprender como que essa IA funciona também, porque de uma para outra varia também bastante, os modelos que tem disponível, ó. Então aqui nessa parte de documentação você vai encontrar bastante coisa interessante, lembrando que você pode traduzir aqui, ó, para o português, dentro do próprio Google. Você também pode já digitar direto esse link aqui, ó, chat.mistral.ai/chat. Pode utilizar esse site aqui também. E aí ele vai abrir essa página aqui, ó, que é para você fazer o login, então, ou criar a sua conta. Depois que você fizer isso, vai abrir esta página aqui. E como você pode ver, o layout é muito semelhante ao ChatGPT e outras IAs que a gente está acostumado também. Então não tem nada complexo. Aqui embaixo tem as seleções das funções que a gente pode trabalhar, que é o Canvas, que eu comentei, que é o editor de textos, tem também a parte de pesquisa na internet e também a geração de imagem. Já aqui nesse cantinho é para a gente adicionar, anexar aqui PDFs ou imagens. Já aqui do lado, ó, você vai ter o seu histórico e clicando aqui embaixo daí tem outras configurações, né? Você pode mudar o tema, ou, por exemplo, para branco ou para preto. Tem as configurações da sua conta, chats que você arquivou, chats que você compartilhou. E aí aqui, ó, quando você passa o mouse em cima de alguma dessas solicitações, tem alguns botõezinhos, ó. Se clicar naquele ali, ele arquiva aquela conversa e se clicar nessa lixeirinha, daí ele apaga, né? Então eu vou começar testando aqui o modo Canvas, eu vou selecionar ele e aí é só colocar o prompt, que é: cria um conteúdo sobre como usar IAs generativas para tarefas do dia a dia. E aí ele já abre então aqui esse modo Canvas, que fica um pouco diferente, eu vou até ocultar aqui a barra. E eu já vou te mostrar tudo que tem de funcionalidade aqui dentro. Então, ó, ele terminou aqui o texto. E aí nesse modo, ó, a gente pode editar, tá vendo aqui, ó, que eu tô digitando e tá aparecendo ali. Então a gente pode editar o texto gerado, que facilita bastante, né? Ou a gente pode solicitar aqui nessa parte do chat alterações, pedir para ele incluir alguma coisa, para ele alterar alguma parte. Mas para alterar alguma parte específica, por exemplo, para ele mudar o exemplo, ou adicionar um exemplo, ou expandir aquela seção, resumir, enfim, é mais fácil você selecionar, ó, aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui redação de textos, por exemplo, essa parte aqui. Aí aqui, ó, tá vendo que já aparece uma barrinha? E já fica selecionado aqui meio marrom, meio laranja, esse texto. Aí eu posso escrever aqui, expanda essa parte do texto, adicionando mais
detalhes. E aí é isso que ele está fazendo aqui. Então, ele está reescrevendo essa parte do conteúdo, expandindo a seção e adicionando mais detalhes, que foi o que a gente solicitou. E aí vamos supor que você não gostou dessa versão que ele fez e você preferia a anterior. É só a gente clicar aqui, ó, e ele já volta para então o texto original antes da gente alterar essa partezinha aqui do texto. E caso você queira voltar para a mais atual, a gente clica aqui embaixo também. E aí, se você quiser voltar como era antes, é só clicar aqui em restaurar, nesse botãozinho vermelho, aí vai voltar então para a versão anterior. Caso você queira compartilhar esse texto com alguém, é só clicar aqui nesse botãozinho em cima, e aí você pode tanto baixar como PDF, ou também você pode compartilhar. E aqui nessa parte a gente copia então todo esse texto. E olha, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Continuando aqui, ó, então eu já te mostrei agora essa parte de Canvas, do editor de texto. Eu tenho uma coisinha para mencionar. Às vezes ele trava. Antes de eu gravar, eu fiz alguns testes ali. Em algumas vezes eu selecionei a parte do Canvas e ele não abriu. Não sei se talvez pelo prompt que foi utilizado, se tem alguma palavra que faz com que ele abra o editor de texto, ou se ele interpretou que aquele texto que eu pedi para ele criar não precisava desse editor. Mas enfim, eu achei importante mencionar aqui para você que às vezes ele trava, mas é só você tentar novamente num novo chat, mudando um pouco ali o seu prompt, que ele já vai abrir normalmente. Seguindo adiante, ele tem a opção também de procurar na internet. Antes de você selecionar um outro aqui embaixo, você tem que desselecionar o anterior. Então, por exemplo, aqui estava no Canvas. Se eu tentar apertar aqui embaixo, ó, eu estou clicando, ele não vai. Então, eu preciso clicar em cima do Canvas de novo e aí sim selecionar o próximo que eu quero, que nesse caso é o Web Search. E aí eu vou pedir aqui para ele, então, me recomendar os melhores restaurantes de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele indicou aqui vários restaurantes e se você perceber, ó, tem uns numerozinhos aqui no final de cada um dos restaurantes e é a fonte que ele utilizou para mencionar esse restaurante. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir e a gente consegue consultar, então, da onde que ele tirou essa informação. Isso acontece aqui com todos. E agora eu vou fazer uma nova solicitação, que é pedir para ele me atualizar com as notícias mais recentes do Brasil. Só que o que aconteceu? Ele falou que não tem acesso a notícias específicas de hoje, mas que, no entanto, eu posso acessar fontes confiáveis, e aí ele me mandou algumas aqui, né, que para ele são confiáveis. E eu pedi para ele que poderia ser de outros dias atrás, né, não necessariamente de hoje, mas que sejam recentes, né, e pedi para ele me atualizar com essas notícias. E ele falou então que não encontrou, ele não conseguiu buscar essas notícias. E aí eu fiz até o teste de testar no próprio chat GPT, e aí aqui, claro, funciona maravilhosamente bem essa parte de notícias, só que esse aqui é o plano pago do chat GPT, né, então não dá para comparar, porque a gente está falando do plano grátis do LeChat, mas eu quis te mostrar essa diferença para você ver que em outra IA a gente consegue sim ter acesso a essas notícias atualizadas. Assim, essa daqui é uma IA mais simples para o seu dia a dia, para tarefas mais rotineiras, mas claro, quando a gente está falando de utilizar essa IA profissionalmente, que você vai utilizar vários dias no seu dia a dia, aí tem muitas outras opções melhores e que vão te entregar um resultado melhor. Se esse for o seu caso, eu recomendo que você implemente a IA de uma maneira eficiente na sua empresa com o Bitrix 24, a patrocinadora desse vídeo. Gere ideias, crie textos, resuma mensagens, crie sites, tarefas e muito mais com o Copilot Bitrix 24, um software de gestão empresarial tudo em um, movido por IA. Ele oferece um plano, inclusive, 100% grátis e para usuários ilimitados. Então aproveita para clicar aqui no link da descrição ou do comentário fixado e comece a usar hoje mesmo. Agora, a próxima funcionalidade que eu quero te mostrar é justamente essa de análise de documento. É bem interessante a gente poder subir arquivos aqui, porque às vezes eles complementam melhor o nosso prompt, né? Então eu vou selecionar aqui o arquivo, selecionei aqui o arquivo e o prompt ficou assim: explique o conteúdo desse arquivo de forma resumida. É um PDF que tem 42 páginas, então vamos ver aqui o que ele vai conseguir extrair. E pronto, aqui ele fez um resumo então dos principais tópicos abordados. Vou passando aqui para você conseguir ver. Caso queira ler, você pode pausar esse vídeo. Eu não vou ler para não ficar um vídeo muito comprido e muito maçante também, né? Mas ele colocou bastante coisa aqui. Então é bem tranquilo para a gente trabalhar com arquivos. Esse mapa mental facilita bastante na hora que eu vou gravar aqui um vídeo, porque eu sei exatamente o que eu preciso te mostrar na ferramenta, né? Inclusive, o link dessa ferramenta que eu uso para criar os mapas mentais está aqui na descrição e no comentário fixado,
junto com o link de outras ferramentas que nós usamos e indicamos. E tem bastante coisa legal lá, então dá uma olhadinha ali no link também. Além disso, claro, a gente também pode gerar imagem, né? Que essa parte também é muito legal. E cada vez mais essas IAs estão melhorando em questão de imagem, né? Ainda tem muito a melhorar, mas, meu Deus, comparado a quando lançaram essas IAs, a evolução já é nítida, né, da geração de imagem. Então vamos lá testar isso aqui. Eu vou selecionar aqui embaixo, então, geração de imagem e pedir para ele gerar uma imagem de uma pessoa assustada em um navio pirata. Sobre os arquivos que eu estava te mostrando anteriormente, ele demorou um pouquinho para me entregar, mas foi bem pouca coisa, assim, é porque ele foi um pouquinho mais lento, mas ainda assim é muito rápido, né? E às vezes, então, se você pedir para ele analisar algum arquivo e você vê que ele ficou parado um tempinho, calma, é normal. Dá ali pelo menos uns 2 minutinhos para ver se ele vai, senão aí pode ser só um bug, você carrega e tenta de novo. Então essa foi a imagem que ele criou, eu acho que os olhos ficaram bem estranhos, né? O restante também, assim, a proporção aqui do barco também ficou um pouco estranha, mas essa é a questão, né? Em nenhum momento aqui eu falei para ser uma imagem realista, então tudo que a gente não colocar no prompt, ele vai criar como ele quiser. Agora eu vou pedir então para ele gere a imagem, aí vou colocar realista para a gente ver como que ele vai fazer, de um celular com projeção holográfica. Para gerar imagem, ele também demora um pouquinho, que é normal, como você pode ver aqui, ele ainda está gerando, mas novamente, não é nada absurdo, não é nada gigantesco assim de tempo, ó, tanto que já ficou pronto nesse pouquinho tempo que eu falava com você. Então esse foi aqui o celular que ele criou. Para baixar, a gente só clica aqui nesse botãozinho, ó, ele já vai baixar a imagem. Agora eu quero ver como que ele vai reagir com uma solicitação um pouco mais abstrata. Eu pedi para ele gerar uma imagem que representa o amor. Então vamos ver para ele o que seria algo que represente o amor, né? Isso eu acho bem interessante. É bem divertido pedir para ele gerar imagem que represente algo, assim, para ele transformar em imagem algum sentimento, pensamento, situação, enfim. Ó, então essa aqui foi a imagem que ele gerou, essa imagem aqui ficou bem legal, tá bem bonita. Mas a gente também pode gerar a descrição da imagem aqui com ele direto, e aí depois pedir para ele gerar essa imagem, né? Então, por exemplo, crie uma descrição detalhada para eu gerar uma imagem de uma pessoa assustada em um navio pirata. Agora vai ficar muito mais comprida, né? Agora eu pedi aqui para ele também colocar tudo em um parágrafo só e tenha em mente que essas são instruções para a IA gerar essa imagem. E aí, como é para uma IA, é diferente a solicitação, né? Então aqui ele já entendeu, já adaptou, e caso novamente você queira, você pode pausar aqui esse vídeo para ler tudo isso aqui que ele criou. Agora eu vou copiar, vou abrir um novo chat, vou selecionar a imagem aqui embaixo e vamos ver a diferença agora então para essa descrição, né, para a imagem gerada com essa descrição e a imagem anterior que a gente gerou com um prompt simples. Ele tentou gerar essa imagem e disse que o conteúdo foi considerado inseguro, então ele não conseguiu gerar, mas ele sugeriu aqui uma outra opção de descrição. E agora parece que está dando certo porque ele já está gerando. Provavelmente ficou um pouco explícita a imagem da pessoa assustada e por isso que ele não gerou. Mas essa daqui, ó, se você ver a descrição que ele criou, ficou uma imagem legal, né? Ficou uma imagem boa. Mas eu não recomendo muito também você fazer dessa forma aqui, porque você não vai estar gerando os seus próprios detalhes, né? Então é melhor quando você for criar uma imagem, você mesma já escrever esses detalhes e, a não ser que você queira testar, que nem eu fiz aqui, para ver como que ficaria, né? Mas é melhor você mesma já escrever essa descrição dessa imagem e qualquer coisa depois você pede só para ele aprimorar, melhorar, enfim. Uma outra opção bem legal também é você clicar aqui nessa parte de adicionar arquivos, subir uma imagem e pedir para ele criar a descrição. Então faz o inverso, né? Primeiro você manda ali a foto, depois ele te manda a descrição. Isso pode ser interessante para você gerar imagens parecidas com aquela. Tem também a opção de criar agentes, assim como tem também no ChatGPT, só que essa funcionalidade atualmente ela é somente para o plano pago, somente através ali da API. Por isso eu nem vou te mostrar nesse vídeo, porque a ideia realmente é eu te mostrar as funcionalidades que ele tem grátis, o que a gente consegue fazer no plano grátis. Mas caso você queira ver em mais detalhes como que funciona criar esses agentes, o que dá para fazer, um tutorial de fato, é só você comentar aqui no vídeo que
eu posso fazer um vídeo dedicado a isso. Bem, essa daqui é uma IA interessante, com boas funcionalidades grátis e que pode ser muito boa caso você não tenha o plano pago do ChatGPT. Caso você já assine o ChatGPT, aí não tem por que utilizar o LeChat então, né? Você pode continuar no ChatGPT que vai ter um resultado melhor. E falando em IA, tem uma muito boa que é específica para design e imagem e ela também é grátis. E eu te mostrei mais detalhes nesse vídeo que está aparecendo aqui.